Uma boa tarde para vocês. O meu nome é Roger, nós vamos bater um papo sobre geografia. E eu queria começar com vocês com um assunto que trata sobre a geografia. Geralmente ela caminha hoje em dois aspectos, né? Você está numa parte mais ligada àquele contato direto que o homem tem com a transformação do espaço, que nós vamos chamar de geografia humana, e você tem as manifestações da natureza, das quais o homem vai estudar e vai se apropriar, que é a parte da geografia física, que muitas vezes nós não temos o controle, tá? Mas ela está presente. Então, a gente vai começar com uma aula que fala sobre o relevo. Vocês estão visualizando aí? Conseguem enxergar? Bem, como é o nosso primeiro encontro, e é muito comum acontecer conosco uma pergunta, principalmente o aluno do terceiro ano do ensino médio. Ele chega no último ano e ele faz uma pergunta muito recorrente, tá? O que eu estudo para poder me dar bem no Enem? Como é que eu faço? Tá? Qual é o caminho? Tá? É claro que você já teve uma trajetória no ensino fundamental, você teve uma trajetória no ensino médio ou no ensino integrado profissional. Então, quando o aluno me faz essa pergunta, como a gente já ouviu tantas vezes, eu geralmente começo a aula com uma tabelinha. Então, essa tabelinha aqui, que a gente vai aos poucos aperfeiçoando, é uma tabelinha que ela começa do que caiu em 2010 até a prova do ano passado, qual é o caminho, qual é o perfil que a prova traz para você. Todos nós sabemos que a prova do Enem, ela não é uma prova difícil, ela é uma prova que você tem que ter a capacidade interpretativa da prova. Então, como a gente enfrenta isso diariamente, né? O que vai cair de geografia? Eu estou mostrando para vocês aqui, nesses assuntos, né? Então, se você pegar aqui a coluna à esquerda da prova de 2010, urbanização, agricultura, meio ambiente, relevo, que é o que a gente vai ver hoje aqui, geopolítica, indústria, economia, população, fontes de energia e outros. Então, dá um perfil, pessoal, dá uma ideia. Tá? Eu não sei quantos encontros, como vai ser a dinâmica, mas o bacana era se a gente, cada aula a gente conseguisse fechar uma linha dessa daqui, para que vocês tivessem, então seriam aí 10, 12 aulas, cada uma que é para vocês terem aí você vai com uma noção geral do que acontece numa prova de geografia, e é para fechar as 10 questões mesmo, tá? Então, eu geralmente começo a aula porque pergunta bastante como é que eu faço, e aí você vai ver até que às vezes o Enem repete. Antes eu fazia essa tabela desde 1998. Então, a gente estudava a prova. Tá? Então, por que hoje a gente, a partir de 2010? O Enem teve uma mudança, né, em 2009, e depois dessa mudança a gente também mudou um pouco a dinâmica de como é que ia trabalhar isso. Bom, voltando ao nosso assunto do relevo, vocês observem aí nessa imagem o interior da Terra, né? Existe um Hollywood é uma fábrica de sonhos, ela nos ensinou que a gente pode fazer uma viagem ao interior da Terra, mas só no cinema isso é impossível. Existe uma coisa chamada grau geotérmico, que à medida que você vai interiorizando, em média de 50 metros, você aumenta 1 grau Celsius. Então, quando você chegar mais ou menos aí no núcleo, vocês estão vendo aí uma distância em quilômetros estimada, né? De 2.900, nós vamos chegar aí a quase 5.000 quilômetros de profundidade, né? 4.000 quilômetros para chegar no interior da Terra. A temperatura aí hoje
ela vai variar entre 4.000 e 6.000 graus, que seria a temperatura da superfície do Sol. Então, humanamente, nós não conhecemos o interior da Terra, nós temos ideia, né? São as teorias de que nós teríamos essa subdivisão de crosta, manto e núcleo. Tá? O Enem, ele geralmente vai fazer questões de relevo para você, a gente vai ver aqui em alguns exercícios, mas a gente precisa entender como é que funciona este relevo. Então, nós temos no relevo, essa superfície que está posta aí para nós temos dois movimentos. Um movimento que cria e um movimento que modela, que transforma. O movimento que cria, a gente chama de movimento interno, ou agente interno, ou agentes endógenos. O movimento que transforma, externo, movimento externo, ou agentes externos, ou agentes exógenos. E aí, esses agentes internos é a parte da nossa aula hoje, e depois os agentes externos. E isso é que vai formar o que a gente chama de planalto, de planície, de cordilheira, de depressão. Mas antes da gente começar a entender o relevo, a gente tem que entender que o tempo, né, o nosso tempo na Terra é muito pequeno, apesar da grande transformação que o homem provocou, né, mas o nosso tempo é muito pequeno em relação a tudo que já aconteceu. Se nós aparecemos aí há 3 milhões de anos, aproximadamente, você imagina que nós temos aí início de vida, né? Ou início do que a gente chama de Terra, né? Há 4 bilhões e meio, outros autores trabalham com 4,6, 4,7, outros 5, mas 4 ou 5 bilhões... já existiam muitas movimentações, muitos fenômenos na Terra antes do surgimento do homem. Tá? Então, a gente coloca essa tabelinha porque o homem ele separou isso didaticamente para até conhecer melhor tudo o que está acontecendo. Então, você vai ver aí que antes do Cambriano, pré-Cambriano, ele é dividido ali na tabelinha na parte esquerda em Proterozoica e Arqueozoica. Isso é extremamente importante para nós aqui no Brasil, porque parte do relevo brasileiro, se vocês olharem lá na mesma tabela lá no Brasil, né, no canto direito, lá embaixo, formou os escudos cristalinos. Isso quer dizer que parte do relevo lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, tem mais de 2 bilhões de anos. Então, dá para você imaginar que uma rocha está presente na superfície da Terra há mais de 2 bilhões de anos? Então, e aí a gente vai ter as outras eras, né? Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Paleozoico, zoico é vida, né? E paleo é antigo. Então, vida na antiguidade, Mesozoica, vida intermediária, e Cenozoica, vida recente. Eu fiz um esqueminha, porque a primeira pergunta que você pode fazer lá no Enem para um aluno é: quais são as formas de relevo? Ou melhor, as formas estruturais, as macroformas do relevo. E aí, às vezes, o aluno vai responder para você assim: planalto, planície, depressão, escarpa, cuesta, cordilheira, montanha. E quando você fala de macroformas do relevo, você está dizendo de onde é que o relevo se originou. Então, unidade do relevo é um planalto, uma planície. Mas macroforma do relevo é justamente de onde originou as unidades do relevo. Então, eu tentei associar a escala geológica com a formação e dando algumas ideias para vocês nesse slide de como é que a gente pode fazer um estudo mais saboroso do relevo, porque às vezes o aluno, é relevo, eu vou ter que decorar, e a proposta não é decorar, a proposta é exatamente você conseguir fazer as associações. Eu coloquei aqui, nessa primeira parte aqui com as setinhas que vocês estão verificando, o nome de epirogênese.
Epirogênese foi um movimento que você teve na crosta terrestre, e aí, do jeito que está aqui no desenho, veja o que ele está fazendo no sentido vertical, apontando para a superfície. É como se aqui, essa linha vermelha aqui, ó, fosse a superfície da Terra. Então, as primeiras formas de relevo que apareceram receberam um nome, a macroforma de maciços antigos ou escudos cristalinos. Lá na tabela que a gente viu, a Serra do Mar, né, a Serra da Mantiqueira, são maciços, são os escudos antigos. Porque quanto mais antigo... Aí lá em cima tem assim, ó, pré-cambriano. Quando eu falo que é pré-cambriano, que é proterozoico, arqueozoico, eu estou dizendo que o que se formou aqui nessa região tem mais de 800, 900 milhões de anos. E aí, qual é a curiosidade aqui? Todo lugar, todo o país que apresentar essas formações aqui, há uma grande possibilidade desse relevo, primeiro, ter um aspecto com bastante erosão, bastante rebaixado, tá? Muitas rochas ígneas, mas eu quero que vocês atentem em particular aqui, ó. Quando essa epirogênese veio e levantou aqui, ó, e modificou, ela trouxe também aquilo que mais tarde nós vamos agregar valor, que são alguns minerais. Então, geralmente, formações antigas, escudos cristalinos, são lugares que têm muito recurso mineral. Então, se o Brasil tem formação arqueozoica, proterozoica, com certeza ele vai ter muitos minerais. E aí vem a primeira... Você já começa a entender por que aquele estado chama Minas Gerais. Por que no sul do Pará nós temos o projeto Carajás, que é a maior exploração de ferro e de manganês do mundo? Por que você tem isso aí? Porque as formações são de epirogênese. Cada vez que uma rocha dessa se forma, ela tem pelo menos 600 milhões de anos na superfície terrestre. A epirogênese, então, formou a crosta terrestre. Então, eu vou associar uma macroforma do relevo aos escudos. Agora, imagina, pessoal, que isso aqui, ó, começou a ser desgastado. Essa pontinha aqui, ó, começou a ser desgastada. Ela apareceu aí há 800 milhões, 900 milhões de anos, e quando deu 400 milhões, ela foi desgastada, e conforme foi a setinha, ó, ela foi caindo aqui, ó, e aqui foi formando uma espécie de resíduo de solos, feito por camadas, e assim está nascendo a segunda macroforma do relevo, as bacias sedimentares. E aí também tem uma particularidade, tá? Se você for parar para imaginar 50 mil anos, 100 mil anos, imagina 1 milhão de anos, 100 milhões de anos. Enquanto aqui erodia e isso acumulava aqui no fundo, aqui nasceram árvores. Tá? Então é muito comum nas bacias sedimentares você ter o soterramento de florestas. E isso vai acontecer entre a era paleozoica e mesozoica. Por que a gente colocou esse soterramento de florestas dentro dessa macroforma? Porque os lugares que mais aconteceu isso são os lugares onde se formou as jazidas de carvão mineral, formação de carvão mineral. Então, onde é que você encontra carvão mineral? Você encontra carvão mineral em bacias sedimentares. Aqui no Brasil, em particular na região sul, tá? É onde você tem aí a expressão melhor das nossas jazidas carboníferas. Levar em conta aqui também que, para que esse carvão ele possa chegar num estágio com maior poder calorífero, você vai levar em conta que ele tem que estar num ambiente seco. Os ambientes mais secos são os ambientes de baixa temperatura. Então, você vai ver uma Argentina, você vai ver um Canadá, uma Rússia, uma China, né? Uma Europa. Se a gente for associar aqui com a história, né? Olha os acordos na Primeira Guerra Mundial com relação às jazidas, né? O Tratado de Versalhes, por exemplo, que tratava sobre
também o carvão mineral, riqueza na Alemanha, né? Riqueza na França, na Inglaterra, né? Olha o berço da Revolução Industrial, né? Utilizando o carvão mineral, e isso associado ao relevo. O Enem faz sempre essa correlação, né? Essa capacidade que o aluno tem de conectar os assuntos. E tem um outro assunto dentro das bacias sedimentares também, que aqui, aproximadamente há 150 milhões de anos, você teve a separação. E a gente tem a formação, e não só o aparecimento dos dinossauros, a questão de separar o único continente, a Pangeia, mas você tem aqui, dentro dessas bacias, as formações petrolíferas. Petróleo está em bacia sedimentar. E interessante, porque quando você fala no Brasil, por exemplo, pré-sal, bacia de Campos, bacia do Recôncavo Baiano, bacia de Santos, vejam que é sempre bacia, bacia. Mesmo que o pré-sal não fale bacia, mas ele está numa área onde a macroforma é uma bacia sedimentar. Então, veja que aqui, ó, na epirogênese, as primeiras formas de relevo, você tem ouro, ferro, prata, tá? Manganês, chumbo, nióbio. Aqui nas bacias sedimentares, você já vai ter aí a questão do carvão mineral e do petróleo. E, por fim, tá? Os movimentos na Terra também deram origem a uma terceira macroforma. Tá? Aqui eu coloquei a orogênese e vejam vocês que tem... É como se você tivesse pontos se separando. Tanto na separação como no encontro, na colisão, você vai formar dobramentos modernos, você vai formar cadeias montanhosas. Então, a orogênese, essa a gente vai ver com maior detalhe aqui, é justamente a formação dessas cadeias montanhosas. Que tem uma curiosidade que às vezes o aluno confunde, né? Uma vez alguém me perguntou assim, o Pico da Neblina, com 3.014 metros, lá em Roraima, ele é um dobramento moderno? Tem 3.014 metros, né? É alto. A altimetria não é a condição única para que você classifique algo como dobramento moderno. Dobramento moderno, ele precisa ter um agente interno atuando sobre ele. O Pico da Neblina não é um dobramento moderno, mas a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. Como é que eu vou fazer, então? Como é que eu vou descobrir? Um macete que a gente ensina para os alunos é que os dobramentos sempre ocorrem na pluralidade. Então, toda vez que você quiser saber algo que é um dobramento, veja que é várias cadeias montanhosas em pé. Veja bem, ó, Andes, no plural, montanhas rochosas nos Estados Unidos, Monte Atlas, Pirineus, Alpes Suíços, Cáucaso, Balcãs, Cordilheira do Himalaia. Veja que é sempre uma pluralidade, tá? E esses que são alguns dobramentos modernos pelo mundo. E aí aqui eu coloquei só para que a gente tivesse conosco a definição do que é essa epirogênese, né? Movimento ascendente, vai dobrar, e quando ele levanta, é o sorrimento. Se ele rebaixar essa área do relevo, a gente chama de subsidência. Já a orogênese, né? Ouro montanha, gene formação, as formações das montanhas. Tanto na epirogênese como na orogênese, a gente vai ver situações em que você tem os três agentes internos atuando. Tá? Epirogênese e orogênese é o que dá origem ao que a gente chama de tectonismo ou diastrofismo. Mas o que é diastrofismo? Diastrofismo são justamente as distorções que você tem na superfície terrestre promovida pelas formas de relevo. Tá? E aí aqui tem um esqueminha que a gente colocou na internet, uma espécie de apontamento para que você possa acompanhar melhor isso. Tá? Eu estou passando um pouco mais rápido, pessoal, porque a gente vai ver isso de uma forma bem mais detalhada. Antes da gente entrar lá em todos esses agentes internos, um por um, a gente não pode esquecer da Pangeia, né? Ela já apareceu na prova do Enem. A Pangeia, apenas um continente, e aqui vocês estão vendo que deriva-se da Pangeia
Laurásia e Gondwana, até chegar a isso aqui. Quem traçou essa teoria, ah, foi um estudioso, né, um geógrafo, o Wegener. O que o Wegener disse? O Wegener disse que um dia, lá no início do século XX, ele disse, olha, a Terra já foi um só continente. E não, ele chamava de supercontinente. E não acreditavam nele, né? Apesar dele ter falado que, olha, a força, a marca das marés, o movimento, e talvez a principal marca, né, que são os fósseis. Então, não sei se vocês já estudaram alguma vez fósseis, biologia tem isso com uma profundidade melhor, mas você vai encontrar fósseis, por exemplo, que está lá no litoral de Natal, do Rio Grande do Norte, você vai encontrar esses mesmos fósseis lá na Costa do Marfim, na África. Essa é uma evidência. Marcas que tem na Austrália e você vai encontrar na Ásia. Então, o Wegener, com isso, tentou provar. A teoria do Wegener não foi aceita. Mais tarde, nos anos 70, vai começar uma outra teoria, que é a teoria das placas tectônicas, que é a teoria que está até hoje. Então, aqui é mais ou menos a evolução do que o Wegener propôs, e hoje a base científica para estudo do tectonismo é a teoria das placas tectônicas. E aí está aqui a definição do tectonismo ou de astrofismo, que é justamente a relação que essas placas tectônicas vão fazer. E essas placas tectônicas vão contribuir para formar relevos, vão contribuir para a formação de vulcões e também para os chamados abalos sísmicos. Aqui está a teoria das placas tectônicas, os geólogos que trabalharam isso, Aaron Hesse e Robert Deans, e mais outros cientistas. E só para você, alguém pode dizer assim, mas o que é tectônica? Vem da palavra grega tectonique, que significa a arte de construir, ou seja, a natureza fazendo aí a sua construção. Bom, de posse dessas informações e com o advento tecnológico, dá mais ou menos para a gente ter uma ideia onde é que estão as placas tectônicas. E aí aqui é mais ou menos um resumo nesse mapa mundi, como é que você vai observar essas placas, né? Vejam que há setas entre placas em processo de colisão e placas em processo de separação. Observem também que parece uma cabana, né? Esses pontinhos vermelhos que você está vendo aqui, são vulcões ativos no planeta Terra. Vejam que esses vulcões, eles geralmente estão nas proximidades de uma placa tectônica. Por quê? Porque onde você tem encontro de uma placa tectônica, há uma fenda. Nessa fenda, então, imagina aqui que eu tenho aqui as minhas mãos, vocês estão vendo aí na câmera, as minhas mãos, aqui. E aí eu tenho uma placa A e uma placa B aqui, e aqui, vai ficar uma fenda. Nessa fenda, fica mais fácil de que o magma possa passar. Então, geralmente, onde você tem encontro de placa tectônica, é muito comum você também ter vulcões. E aí, aqui, essa imagem também contribui para a gente poder entender melhor como é que na superfície, o caso, por exemplo, da placa de Nazca, que é uma placa que tem tudo a ver com a nossa realidade aqui no Brasil, e a placa que o Brasil está, que é a placa americana. Então, como o Brasil está no meio da placa, pessoal, o que acontece? Nós já não temos os vulcões, né? Você não vê aqueles vulcões com uma estrutura de cone no Brasil, mas a gente sente os reflexos dos tremores. Então, nós temos os tremores, mas nós não temos os vulcões. Mas isso não significa que nunca existiu vulcões. Existiram vulcões no passado, justamente porque você tem o quê? Um planeta em transformação no que diz respeito ao relevo, como vocês podem aqui visualizar. Bem, uma curiosidade aqui, veja que a placa de Nazca,
está colidindo com a placa americana. Dessa colisão aqui, curiosidade para vocês, vai levantando a Cordilheira dos Andes. Para quem mora no Acre, sabe que o Acre é dividido em duas mesorregiões, né? Purus e Juruá. À medida que você vai saindo do Purus, do Vale do Purus, indo para o Juruá, você vai percebendo, quem mora em Cruzeiro do Sul sabe que lá tem um número maior de elevações, de ladeiras. Você sabe por que que apresenta lá serras e ladeiras? Aqui, ó, na colisão dessas placas, o relevo nessa região aqui, ó, foi enrugado. Enquanto a bacia do Acre, a bacia do Purus aqui, está dentro de uma bacia sedimentar, essa outra parte aqui, a parte lá do Juruá, já está enrugada. Isso é uma curiosidade. Então, nitidamente, você vai perceber uma mudança de relevo. Por isso que tem serra do Divisor lá no Juruá e você não tem serra aqui no Vale do Acre, no Vale do Purus. Quer ver outra curiosidade? Há um tempo atrás, uma cerveja fez uma propaganda mostrando o rapaz nadando do Brasil até a África, né? Aquelas brincadeiras aí dessas propagandas. Só que tem um detalhe. Brasil e África estão cada vez mais afastados um do outro, porque se aqui desse lado a placa é de colisão, aqui ela é de separação. E aí, olha que interessante, foi separando, e também abriu uma fenda. E essa fenda fez com que esse material aqui, ó, vocês estão vendo a astenosfera, né? A astenosfera é onde fica o magma pastoso, onde os continentes, né, essas grandes massas continentais acabam deslizando. Elas podem deslizar no encontro, que forma aqui uma cordilheira, ou pode se separar. E aí, o Enem pode trazer para vocês uma questão, por exemplo, quando as placas se separam, o que acontece? Nesse caso aqui, formou uma dorsal mesoatlântica. Traduzindo isso, está nascendo uma cordilheira montanhosa no meio do Oceano Atlântico. Eu tenho isso acontecendo tanto no Mesoatlântico como no Mesopacífico. Tá? Outra perguntinha que ele pode trazer. Se as placas estão se separando, o que acontece? Veja você que eu acabei de falar. África e Brasil estão ficando cada vez mais distantes. Isso quer dizer que você tem uma extensão do assoalho oceânico. É como se o Oceano Atlântico, então, ele ficasse mais largo por conta desses movimentos. São algumas curiosidades, tá? Tanto a dorsal como a expansão do assoalho oceânico, como essa particularidade da influência no relevo numa situação de colisão de placas tectônicas. Aqui as placas, e aí nós vamos ter 3 tipos de situação com as placas. Eu dei aqui para vocês os nomes científicos, porque no dia a dia a gente fala assim, colisão de placa tectônica, mas a maneira correta seria falar limites convergentes ou zonas de subducção. O que é isso? É quando uma mergulha e a outra vem por cima dela e elas vão fazer um processo de uma impactar com a outra e o resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Ó. Então eu tenho uma mergulhando, tá? E a outra se sobrepondo. É assim que se formam aquela macroforma do relevo, né? As cadeias montanhosas, os dobramentos modernos. Zonas de subducção. É o caso da Cordilheira dos Andes. Toda vez que tiver um rearranjo dessas placas, a gente vai ter aqui um tremor de terra. Tá? Mas olha só, eu também tenho cristas em expansão ou limites divergentes. Tá? Daí, Mesopacífica, Mesoatlântica, eu já falei para vocês, as placas estão em separação. Como é que seria a imagem disso? Olha ali, ó, zona de expansão. Está lá a crosta, a litosfera. Tá? Vocês estão vendo esse termo aqui, hotspot? Quando você está falando de meio ambiente, hotspot é uma área de grande biodiversidade que está sofrendo alguma alteração para o homem e isso já foi identificado. Quando você está falando de geomorfologia, de relevo,
Hotspot é justamente essa área aqui que dá vazão ao magma, que vai acompanhar até formar a cratera e ter erupção vulcânica. Tá? Então, veja aqui a questão do assoalho oceânico nos limites de expansão. E nós temos um terceiro tipo, que é mais restrito, né? Vamos colocar assim, que ele é menos comum, que são os limites tangenciais ou limites transformantes. Bom, você falou que colisão é convergente, separação é divergente. E como é que é esses transformantes, esses tangenciais? Bom, aí as placas não vão estar nem em colisão, nem em separação, mas elas vão estar em atrito. Um pedaço está indo para o lado, um pedaço está indo para o outro dessa massa continental. É como se elas estivessem num processo de resvalando uma na outra. E aí, o exemplo clássico, pessoal, tá? Desses limites transformantes tangenciais, e aí aqui uma amostra lá do Atlas da Terra, né, da professora Suzana, da Rosa Suzana. Essa aqui, Falha San Andreas, na Califórnia, é típica situação desse movimento transformante tangencial. Assim, quando a gente vai estudar, que você vai procurar essas situações pelo mundo afora, tá? O exemplo clássico, eu não posso aqui afirmar que é o único, mas até hoje eu ainda não encontrei. É a falha de San Andreas, tá? É o mais comum. Tá? Bom, isso aparece no Enem? Cai no Enem? E aí eu deixei aqui já a primeira dica para vocês, né? Enem de 2007, tá? Um terremoto. Os terremotos, e aí outras curiosidades. Aqui no Brasil a gente tem terremoto direto, a terra treme direto aqui no Brasil. Tá? Só que os tremores são 2, 3, 4, 5, nessa escala que vocês estão vendo o nome aqui, ó, escala Richter. Quando você tem um tremor abaixo de 5 na escala, geralmente ele não traz nenhum dano, por exemplo, não vai fazer um prédio desabar. Essa relação de choque de placa tectônica com abalo sísmico tem que vir acompanhada de uma escala acima de 7, ou seja, a intensidade disso tem que ser muito forte, e o tempo de duração acima de 10, 12, 20 segundos, para que você tenha uma catástrofe. Caso você tenha um tremor de 5 segundos ou de 10 segundos, numa escala 2, 3, geralmente você não vai, isso não vai trazer nenhum prejuízo. É muito comum na parte de Cuiabá, Rondônia, São Paulo, Acre, pedaço do Amazonas, ter tremor de terra. Só que às vezes o tremor, mesmo que chegue a 5, a 4, a 6, outra coisa, se você também estiver numa área mais florestal, numa área pouco habitada, num vazio demográfico, você vai dar um susto, né, em quem está lá, né, transitando nessa área, mas assim, prejuízos econômicos, como a gente acompanha em outros casos, como esse do Chile, aí, ou até mesmo do Japão, 2011, né, o do Haiti, mas aqui eu vou colocar a questão, e assim, para a gente ganhar tempo, minha sugestão é que a gente pode voltar depois para fazer, porque a gente tem muita coisa para falar, e eu quero deixar as questões por último, como elas estão com o gabarito aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente volta e vê, tá bom? Só para mostrar para vocês que aparece na prova do Enem. Aqui, a gente também foi lá na internet e está tentando mostrar para vocês agora onde é que estão algumas desses... existe uma convenção internacional de quando você quer mostrar num mapa áreas mais elevadas, você geralmente coloca uma tonalidade mais escura. Então, aí o mapa, ele não está mostrando para vocês os planaltos e as planícies, mas a parte marrom significa as montanhas. Então, é mais ou menos onde você tem aí cordilheiras ou os dobramentos modernos. Se você sobrepor esses mapas,
você vai ver que é justamente nas áreas em que tem a colisão de placa tectônica. E aqui eu tentei mostrar mais ou menos para vocês, tá, como é que vai acabar acontecendo isso daí, tá, numa tensão compreensiva, distensiva, é um detalhamento maior, tá, até porque alguém pode falar assim, mas o Roger, a gente está aqui no Acre, como é que seria isso? Bom, você vai ter aqui a bacia, né? Nós moramos dentro de uma bacia, o nome disso é Graben, e aquela muralha tectônica que acompanha o Graben, que é típica dessa situação aqui, ó, distensiva, tá? O que vai acontecer? A cordilheira é o Rust e a Amazônia, a bacia Amazônia é o Graben. Então aqui é uma muralha tectônica, aqui é uma fossa tectônica. Então, mais tarde a gente vai fazer um exercício ali para a gente ver direitinho. O abalo sísmico, eu acho que eu coloquei a definição de vulcanismo no abalo sísmico, pessoal, mas olha o que acontece com o abalo sísmico, né? A situação do Japão em 2011, que o tsunami chegou com 800 quilômetros de força no litoral. Então, olha só, eu tive aqui uma placa tectônica, num processo, vocês estão vendo aqui de separação, né? Olha só, elas causaram aqui, ou melhor, de colisão à placa, elas causaram um movimento que fez com que nascesse ondas aqui. Essas ondas, à medida que elas vão se aproximando do continente, elas tendem a ganhar, o que elas vão perdendo de profundidade, elas vão ganhando força e altura. E aí dá para você imaginar a força, né, que uma onda dessa, aqui nesse slide fica melhor. Tá? Então vocês estão vendo aqui onde tem o abalo sísmico, né, onde eu tenho o tremor de terra, aqui no caso um maremoto, né, que é no mar. Tá? E aí, olha só, conforme ela vai chegando próxima, ela vai tendo uma elevação, e aí o poder de destruição disso daí, tá, é terrível. Tá? Lembrando que esse relevo que vai ser atingido é o que a gente chama de plataforma continental. Às vezes a gente não sabe, mas quando você chega ali no litoral, então quando você chegar lá em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, qualquer um desses lugares que tem uma praia, que você olhar para a praia, eu quero que você um dia faça esse exercício. Se você ainda não foi na praia, faça esse exercício. Você chegou ali no mar, você olha e fala assim, mas o professor Roger disse que tem 370 quilômetros para frente aqui, ainda é Brasil. Esse 370 quilômetros aí para frente é o que a gente chama de plataforma continental. Isso ainda é terras brasileiras. Por isso que o pré-sal está dentro da nossa plataforma continental. Tá? Eu coloquei o conceito de vulcanismo, os abalos sísmicos, e dos abalos sísmicos, o vulcanismo. Vocês façam a correção, por gentileza. Tá? Aqui o típico vulcão. Tá? O senhor disse que não tem vulcão no Brasil. Nós não temos vulcão ativo no Brasil na atualidade, mas isso não quer dizer que não houve vulcão. Aliás, você quer descobrir se é uma área vulcânica? Tem também uma curiosidade para isso. Você vai encontrar ex-vulcões no interior de Cuiabá, no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, no interior de Goiás. Aliás, Caldas Novas está dentro de uma cratera vulcânica. Tá? Lugares, por exemplo, que você... esses resorts, né? Ou hotéis com águas térmicas. Geralmente, se aquela água térmica está ali e é um processo natural, é porque ela passa por rochas vulcânicas. Tá? O que acontece aqui no Brasil, pessoal, é uma coisa... Eu dei aqui alguns modelos, né? Para a gente entender, mas o que acontece aqui no Brasil é assim, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Paraná. Tá? Eu tenho um platô basáltico, eu tenho um relevo. Então, quero que vocês imaginem assim, ó, eu tenho aqui um relevo. Tá? E pensa num iceberg, essa pontinha aqui é o que você está vendo. Mas aqui embaixo é extremamente duro. Então, seria mais ou menos uma imagem assim. O que acontece? Houve ali
saiu um magma ali. Só que esse magma, ele encontrou esse paredão rochoso. Igual vocês estão vendo aqui na imagem, nessa primeira, a coluna do lado direito aqui, a primeira figura. Tá? O que acontece? O magma, ele não vai formar aquele cone, tá? Para poder deslizar. Tá? O que vai acontecer? Ou vai haver uma implosão, ou vai haver um derramamento vulcânico. Então, aqui no Brasil é muito comum os derramamentos vulcânicos. Por que isso é importante para a prova de geografia, prova do Enem? Derrames vulcânicos trazem basalto. Basalto é uma matéria extremamente rica naqueles chamados cátions básicos do solo. Resultado, geralmente onde você tem derrame vulcânico, o solo se torna potencialmente agrícola. E aí, Vale do Paraíba, Terra Roxa, essas áreas de grande produção do Brasil, principalmente no interior do Paraná, no interior do Rio, no interior de São Paulo, estão relacionados a derrames vulcânicos. Então, no Brasil, nós temos derrames vulcânicos. Como nós estamos tratando de uma aula de relevo, toma cuidado ainda, porque todo o litoral brasileiro, a costa brasileira, então Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, essas ilhas, né, ou Fernando de Noronha, que é um arquipélago, todas são ex-vulcões. Aliás, lá quando a gente for falar do Brasil, vou dizer para vocês que o que é o relevo mais jovem do Brasil? Um deles é os vulcões. As outras são as planícies, porque estão dentro das bacias sedimentares. Tá? Uma coisa que não é muito comum, mas é bom a gente saber, é que às vezes você fala assim, nossa, a água sai naturalmente do solo, né? Você pode estar assistindo um filme lá no Canadá, na Groenlândia, e alguém mostrar, né? Ou aparecer em algum programa de TV. Aqui no Brasil nós temos geyser. Tá? Lá no Caxambu, em Minas Gerais, tá? É um dos poucos, né? Mas o que acontece? São áreas onde você teve vulcão, né? O raio solar esquenta aquilo, vai lá e naturalmente essa água ela é eliminada, ela é jorrada. É muito interessante. É claro que isso é mais comum em áreas que você tiver aí abundância de água, né? E mais vulcões. Mas isso aqui é um geyser, tá? E cai aquela escala geológica associada, Enem 2009, é outra questãozinha aí para vocês, o gabarito está aí. O interessante dessa questão é que você vai ver que existe algumas associações com biologia, tá? É bom dar uma olhadinha. Tá? Outra aí, ó, Enem 2010. Então, você viu que caiu 2017, caiu 2009, caiu 2010, tá? Aí depois a gente volta 2014, lá vem a Pangeia, ó. Ele vai dando ali para você, tá? Dentro da era geológica nós temos os períodos, né? E aí ele vai falando para você desses períodos. Por exemplo, Triássico, Jurássico e Cretáceo são períodos dentro da era Mesozoica. Quaternário e Terciário são períodos dentro já da era Cenozoica. Perniano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, não se aperreia com isso não fica preocupado em saber o nome dessas, tá? Ninguém vai pedir decoreba para vocês do nome dessas, dos períodos aqui, tá? Mas é bom você, veja bem que ele te dá um mapa, e essa questão aqui, ela é pura interpretação, tá? Mas aí vocês vão ver. Bom, saímos um pouco dos agentes internos, e eu queria mostrar para vocês os agentes externos do relevo. Então, aqui ó, é uma imagem que tem no YouTube, pessoal, em que vocês vão visualizar em 55 segundos a formação de uma cordilheira
tá? Com o movimento de placa tectônica na subducção, na colisão, que provavelmente leva de 60 a 80 milhões de anos para acontecer. Então, tá aqui uma placa, tá aqui outra. Eu vou apertar o play aqui e aí vocês vão. Eu quero que vocês. Olha como vai acontecendo. Olha os vulcões aparecendo. Olha os vulcões. Lá vem uma placa. Tá? Essa placa vai colidir com a outra. Tá? Aí a margem passiva da placa. Tá? Hora que colidir, vamos dar um time aqui. Olha só, vai começar a ter agora um processo. Uma vai mergulhar, a outra vai se sobrepor. Olha como começa a enrugar o relevo, ó. A historinha de Cruzeiro do Sul que eu contei para vocês. Imagine que Cruzeiro do Sul é bem aqui, ó. Imagina que Cruzeiro do Sul é bem aqui, ó. Isso é a Cordilheira dos Andes. Ah, mas está a 1.000 quilômetros. Ué, mas enrugou do mesmo jeito. Ah, tá levantando a placa. 60 milhões, você está vendo 60 milhões de anos em 55 segundos. Olha lá, continua os vulcões, olha a cordilheira formada. Aí, olha só que interessante, ó. Aqui, ó, você viu que abriu, formou aqui uma bacia sedimentar, tinha uma superfície líquida, conforme foi enchendo de sedimentos aqui, ó, foi diminuindo isso aqui. E aí também tem uma história bonita para contar para vocês. Aqui, ó. Você sabe por que tem petróleo no Acre? Lá em Cruzeiro do Sul? Um dos motivos é, só tem petróleo em bacia sedimentar. E tem que ter sedimentos marinhos. Tá? Na geografia, a Universidade Federal daqui, a gente estuda o quê? Antes, pessoal, isso aqui, o Acre, na verdade, ele fazia litoral com o Oceano Pacífico. O Acre estava lá na pontinha. Esse movimento das massas aqui, essa orogênese, essa colisão, ela arrastou o Acre para o interior. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para você ver. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui era o Amazonas, saía do Oceano Atlântico e vinha para o Oceano Pacífico. Quando isso aqui fechou, ó, o rio mudou a inversão. Por causa agora da montanha, não corre mais do Atlântico para o Pacífico, mas do Pacífico para o Atlântico. Isso é muito interessante. Por isso que você vai encontrar fósseis aqui, você vai encontrar petróleo. Por isso que aqui é um graben. Ah, e o Amazonas, na cheia, chega a 14 quilômetros de uma margem à outra, sendo o rio mais caudaloso, né, de maior volume de água do mundo. Um dos motivos é isso que vocês estão visualizando aqui. Tá? A gente poderia passar aqui umas 2, 3 horas só fazendo uma análise, pessoal, dessa. E aí aqui a nova margem passiva, né? Então, a margem passiva era aqui, com a colisão das placas, passou a ser aquela ali. Tá? Bom, nós vimos um pouquinho do que forma o relevo e do que modifica. O que modifica são as geleiras, os ventos, água corrente, intemperismo, enfim. E aqui no cantinho eu botei seres vivos. Mas a gente vai estudar meio ambiente, porque aí é o homem que altera isso. Tá? Aqui o que é importante para nós? É principalmente entender o intemperismo. O intemperismo. Bom, vento muda, vento modifica um relevo? Vento modifica um relevo. A erosão é eólica. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas aqui, ó. Sítio 7 Cidades, no Piauí, sítio arqueológico de Vila Velha, no Paraná, são todos lugares em que você vai ter formações rochosas que o vento vai esculpindo, não parece um leão aqui, aí tem o dedo de Deus, tem taça, tem mapa mundi. Eu tenho uma coleção de imagens, porque obrigatoriamente a gente tem que visitar esses lugares e conhecer. Eu coloquei essa daqui, né, só para exemplificar. Outra situação de que o vento altera aqui são o movimento das dunas, né? Então,
o vento vai moldando o relevo, vai esculpindo o relevo aqui na superfície. As geleiras também. Tá? E aí, se lá nos ventos era erosão eólica, aqui é a erosão glacial. Eu coloquei isso porque, às vezes, tem a questão dos chamados fiordes, né? Então, o que é o fiord? A água entra num vale, ele congela, isso vai... Quando congela, o gelo dilata. Tá? O que acontece quando ele vem o degelo? Acaba ali formando um vale. Tá? E esses imensos vales rochosos, que uma vez inundado pelo mar, com essa fusão do gelo, deram origem a essas paisagens que vocês estão vendo aí, tá? Que mostram também que o gelo também faz essa ação. A água, né? E aí pode ser a água do rio, erosão marinha, erosão pluvial, tá? Vamos pegar um caso muito comum de ação pluvial aqui no Brasil, de agente externo. Área serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Friburgo. É muito comum em áreas em que as pessoas fizeram alguma ocupação irregular. Né? Eu fui morar aqui numa encosta. E aí, para morar nessa encosta, eu retirei a cobertura vegetal. E aí, a hora que eu tenho essa área sem a floresta, sem a cobertura vegetal, o que acontece? A minha rocha, ela acaba alterada. Esse processo de infiltração acaba fazendo com que este solo fique um solo muito mais aerado, né? O fofo, né? Resultado, às vezes você tem um deslizamento de uma encosta. E aí, às vezes, isso acaba até ceifando vidas. Tá? No mar, só para a gente ter uma ideia, né? É uma forma de relevo aqui, as falésias. Então, imagina você, pessoal, que cada onda que bate ali na costa, ela vai roçando, né? Ou se você for mais poeta, né? A onda vai alisando o continente. Mas se você for mais na geografia, ela vai corroendo, né? Ela vai atritando. Imagina que a onda vem com aquela areia e esfrega no continente o dia inteiro aquele onda, como uma onda, né? Segundo Lulu Santos, né? Como uma onda. Qual é o resultado disso? A gente chama de costa de abrasão. Você vai modificar o relevo. Então, a ação do mar também é um agente externo. E aí tem aqui um exemplo de como é que ele vai alterando uma falésia. Existe um lugar no Rio Grande do Sul, Torres, muito legal com as falésias. Mas você quer ver onde as falésias foi bem destruído? Praia dos Hippies, no Ceará, né? Deixa eu lembrar o nome lá do lugar. Eu vou lembrar daqui a pouco. Eu tive lá uns anos atrás fazendo umas fotos. É negócio de cinema, é perto de Aracati, como é que é? Alguém me lembra depois o nome aí. Mas, enfim. Outro agente externo com a ação da água, os rios, né? E aí, geralmente, o rio faz um processo de erosão, pessoal, em que a gente chama de o vale de U, né? Quando isso é um pouco mais, consegue dilatar mais um pouquinho, ou em forma de V. Mas também é a ação dos rios. Tá? Você pode ver aqui o Rio Acre, quando está em agosto, setembro, ele está tranquilo, né? Está lá embaixo. Quando está em fevereiro, imagina o processo de erosão, de mudança que ele promove. E aí isso aparece nas provas? Olha aí o Enem 2015. Então, praticamente, você teve em 2009, 2010, 2014, 2015. A gente está trabalhando esse assunto com vocês exatamente porque, de uma forma ou de outra, é um assunto que as pessoas que confeccionam a prova do Enem têm um interesse por ele. Tá? Bom, essa questão tem uns dias que não aparece, e esse assunto é muito legal. Tá? Desagregar rocha, despedaçar rochas. Isso é o intemperismo. Então, como é que eu vou explicar para vocês? Tem 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. Eu acho que aí no material eu coloquei só o físico e o químico, que são os mais atuantes. Mas eu vou falar do biológico para vocês.
Vou começar com ele. Intemperismo biológico, imagina que o excremento ou a urina daquele animal, com o tempo, possa ir ali e desagregar a rocha. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Ou até mesmo uma ação. Por exemplo, os castores, né, que roem, né, madeiras e acabam formando ali um dique. Acaba contribuindo para um processo parecido com o intemperismo. Tá? Mas o mais comum é o intemperismo físico. E esse a gente tem que entender, porque o lugar que mais acontece no Brasil é no Nordeste. É no Nordeste. Então eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, aqui essa imagem. Ó, vocês estão vendo que nós estamos no deserto do Saara. Essa imagem aqui eu não coloquei a fonte, mas é o deserto do Saara. Tá? E aí você chega e faz uma pergunta para mim assim: por que no deserto tem areia? Você faz essa pergunta e eu vou lhe responder. A areia é a desagregação de rocha. A areia é fruto do intemperismo físico. Então imagina que você tem 45 graus às 13 horas. E você tem a 1 da manhã 20 graus. Poxa, mudou 20 graus em 12 horas. Agora imagina essa mudança diariamente. Essa variação de pressão atmosférica e essa variação de temperatura, a rocha não suporta isso. E aí o que acontece? A rocha vai se despedaçando todinha. Por isso você está vendo essas dunas de areia aqui. Isso é intemperismo físico. Então, ele é muito comum nessas áreas aqui, ó, áridas e semiáridas. Então, intemperismo físico, se você for colocar aqui no Brasil, no Nordeste é mais comum acontecer. Aliás, você está andando no interior do Nordeste, as pessoas geralmente, quando falam de Nordeste, elas pensam sempre no litoral, né? Mas existe uma beleza geográfica do Nordeste brasileiro, pessoal, no interior dele. E acontece um fenômeno chamado pediplanação. Eu não coloquei uma imagem aqui, mas o que é pediplanação? Você tem aqui uma serra, tá? Então vamos imaginar aqui uma serra, e rola uma pedra dessa serra e fica aqui na beira da estrada. Então você está andando na beira da estrada, você começa a ver aquelas rochas, e fala, nossa, que rocha não, nunca eu vi parar aqui e tal. Aquilo lá é resultado de intemperismo físico num processo que a gente chama de pediplanação, tá? É erosão. O outro tipo de intemperismo é o químico. Por que ele é importante para nós, também para o Enem? Porque aqui na Amazônia é o que mais acontece. A água vai acabar desagregando a rocha. E eu tentei colocar um esqueminha aqui para vocês, vai até ajudar vocês que quanto mais longe da rocha-mãe, mais maduro ou profundo é o solo. Quanto mais rocha-mãe, mais jovem é o solo. Quanto mais profundo o solo, tá? O que acontece? Maior possibilidade de intemperismo químico, tá? Vai arrastando isso daí. Tem um detalhe importante aí. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Provavelmente um dia você viu uma pissarra. O nome científico da pissarra é laterita. É laterização do solo, que é uma forma de intemperismo químico. Quando você pega um pouco de pissarra na mão, a primeira coisa que você percebe é que ela libera uma coróclea, uma ferrugem na sua mão. Por que tem ferrugem? Porque o intemperismo químico é conduzido pela água, que vai oxidar aquela matéria. Geralmente ela tem uma grande presença de ferro, de alumínio, e aí, por isso que ela libera aquela cor. Outra coisa que você percebe na pissarra, ela tem um pezinho. Nossa, mas isso aqui está pesado. Exatamente porque tem componentes de ferro. Detalhe, eu vou pissarrar aqui o ramal. Vou pissarrar a estrada. Você já percebeu que onde você pissarra não nasce mais nada? Porque os cátions ácidos do solo não deixam crescer nada ali. Praticamente você mata a vida naquela região. Tá? O intemperismo químico também está muito associado à lixiviação do solo.
Eu coloquei aqui algumas curiosidades, né? O feldspato, né? Porque vai estar em rochas que a gente chama de rochas ígneas, né? E aí, onde é que isso é usado? Mica, né? Onde é que isso é usado? Né? Só para curiosidade. E uma situação de Enem também, porque o Enem caiu um dia desertificação. Aí o aluno geralmente fala assim, mas o que é uma desertificação? Desertificação, pessoal, é um processo no qual o homem vai lá e por meio de desmatamento, por meio da criação bovina, né, da criação de gado, essa criação de gado acaba promovendo um pisoteio e esse processo acaba contribuindo para você aumentar o tamanho do deserto. Isso a gente chama de desertificação. Mas pode aparecer na sua prova arenização, que não é a mesma coisa que desertificação. E aí eu coloquei aqui que quando você tira essa cobertura vegetal, veja bem, desertificação é de deserto, né? A arenização já vai acontecer em clima úmido, ou seja, é justamente o oposto. Mas olha só, eu comecei, eu botei essa imagem porque o Rio Grande do Sul é um lugar que tem problema sério com esse processo de arenização. O que vai acontecer? Eu tiro a cobertura vegetal para fazer alguma prática agrícola. Tá? E aí, com o tempo, né, vai chovendo, vai retirando, vai escoando, vai levando parte dessa camada do solo, e o solo começa a ficar um solo arenoso. Este processo é o processo de arenização. Então, veja aqui, ó, eu tenho chuva, eu tenho vento. Enquanto não tem ação humana, vai depositando os sedimentos, tem ali, mas você tem uma cobertura. Eu fiz a prática agrícola, começa a formar os bancos de areia. Hoje tem um problema sério no estado do Rio Grande do Sul com o processo de arenização. Então, fica aí uma dica. Tá? Aí, o Enem 2017, tá? Apareceu também uma questãozinha falando de biomas e relacionado ao relevo. Aqui está um esquema menor, né? Da mesma escala geológica, mas agora nós vamos falar de Brasil. Quando você fala em Brasil, pessoal, Brasil ele está dividido em duas macroestruturas. Ou nós temos só escudos cristalinos e bacias sedimentares. Como o escudo é algo antigo que foi erodido, você vai ter mais bacias sedimentares do que escudos, conforme vocês estão vendo aí no slide. Destacam-se dois escudos. O escudo brasileiro, no centro do Brasil, o Planalto brasileiro, Brasília, né? E o escudo guiano, né? Que faz fronteira lá com as Guianas, onde está o Pico da Neblina, né? e outras serras, né? E as bacias sedimentares, aqui eu coloquei grandes e algumas pequenas, e dobramento moderno não existe no Brasil. Nós não temos cadeias montanhosas no Brasil. Por quê, pessoal? Porque o Brasil está no meio da placa tectônica e os Andes é o que a gente tem aqui mais próximo. Então, se a gente fosse trazer aqui as características assim, bem rápido do relevo brasileiro, formação antiga, é extremamente modesto, né? Porque 3% do território passa de 900 metros de altitude, não tem dobramento moderno. E aí alguém um dia me perguntou, mas o que é moderno? Quando você fala de geomorfologia, moderno é o que aconteceu nos últimos 100 milhões de anos, na Cenozoica, tá? Então, moderno aqui não é o Meet Google ter uma aula agora online. Isso é moderno para outras ciências. Na geomorfologia, moderno é o que aconteceu nos últimos 100 milhões de anos. Não tem depressão absoluta, e aqui predominou a hipirogênese, e não a orogênese, que é a colisão das placas tectônicas ou separação. Tá? O Brasil vai ter planaltos, depressões e planícies, a gente vai ver um por um agora. Tá? Aqui os principais, e aqui, vamos começar a falar de planalto.
Quando você fala para mim assim, Roger, eu conheci uma área de planalto. Planalto é um nome genérico para várias unidades do relevo. Por exemplo, eu posso ter um pico. Um pico, pessoal, é um planalto. Então, o pico da neblina é um planalto. Eu posso ter um morro. Morro é um planalto. Eu posso ter uma colina. A colina é um planalto. Eu posso ter uma chapada, como a Chapada dos Guimarães, que é a Chapada dos Veadeiros, que vocês estão vendo aqui na imagem ao lado. Tá? Eu posso ter uma escarpa aqui, ó. Aqui na escarpa, vocês estão vendo uma parte íngreme aqui, e essa descida aqui, essa escarpa. Cuesta, que ela é mais suave aqui. Isso é tudo tipo de planalto. Tá? Então, você fala para mim assim, o aluno geralmente estuda planalto, ele fala, planalto. Tá? Mas eu tenho várias modalidades de planalto. Ué, eu vou ter que saber essas formas todas? Não, o que você precisa saber é que o planalto vai a partir de 200, 300 metros, né? O Rossi gosta, o Jurandir Rossi trabalha com 300 metros, tá? E ele não põe esse limite de 2.000 metros de altitude, não. Mas é difícil um planalto chegar a 2.000 metros ou até... Eu só conheço um que vai até próximo disso, que são os altiplanos aqui na Bolívia, tá? Que são planaltos, não é cordilheira, não é montanha, também é planalto. Tá? Então, isso é planalto, eu vou me basear pelo tempo dele e pela altimetria. E aí tem um macete aqui. Como ele é mais alto, geralmente no planalto predomina um processo de erosão. Por isso que vocês estão vendo aqui, superfícies onde predomina processo de erosão. E naquela imagem anterior, faltou falar de um que é muito famoso, que é o Inselberg. Inselberg. Então, geralmente aparece em clima árido e semiárido, também é um tipo de planalto. Tá? Eu tentei aqui, pessoal, nessa imagem, o que está em rosa aqui, ó, é um relevo tabular, que é uma forma de planalto. Aí, olha só, imagina que esse que está em vermelho aqui, ó, é que isso foi sendo desgastado. Eu tentei dar vida a essa imagem aqui, para a gente poder fazer uma graça aqui, tá? Porque isso aqui é como se o tempo fosse comendo. Então já não é mais aquele relevo em forma de mesa, né? O relevo tabular como era antes. Então, vamos imaginar esse lado aqui, lado direito. Esse lado direito aqui foi erodido, tá? E ficou um pedaço, ficou esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, a gente vai chamar de morro testemunho. É uma forma de planalto. O que é isso? Morro testemunho, ele está dizendo para mim que um dia isso foi um quadrado. É a última vez. Agora, quando esse morro testemunho, ele começa a ser erodido aqui, ó, e ele começa a tomar esse formato de pão francês, ele vira um Inselberg. Um Inselberg. Vai virar isso aqui, ó. Você quer ver um Inselberg famoso, além esse aí de Itaberaba, na Bahia? O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Tá? É um Inselberg muito bacana. Aqui, vocês estão vendo também algumas formas de relevo, né? A serra, a montanha, depressão. Deixa eu ver se a gente tem depressão aqui. Ah, tá aqui. Depressão. O que é uma escarpa? Geralmente você tem uma área mais íngreme aqui. Planície, né? Enfim. É mais para vocês visualizarem. Aqui no Brasil predomina planaltos e depressões, porque a classificação que está valendo hoje é a classificação do Jurandir Rossi. Eu coloquei ela mais à frente aí. Mas nós temos dois tipos de depressão no mundo: a depressão absoluta e a depressão relativa. Então, pessoal, nós temos no país nós temos no conceito de depressão duas depressões, uma relativa e uma absoluta. A absoluta, você tem que estar abaixo do nível do mar. Mar Cáspio, lá nos Países Baixos. Aqui no Brasil, todas as depressões são relativas, tá? Eu tentei colocar aqui, eu bati uma foto de um trabalho de aluno, aqui, ó, uma escarpa, um planalto de depressão. Por exemplo,
Onde nós estamos agora, aqui dentro de Rio Branco, nós estamos dentro de uma depressão, tá? Aí você vai falar, mas como é que você sabe? Porque a depressão ela tem que estar acima de 100 metros e abaixo de 500 metros. Quando você tem um relevo que esteja nessa altimetria, entre 100 e 500 metros, e esteja acima da planície e abaixo do planalto, você tem um processo de depressão. Tá? Por isso que o relevo até que predomina na nossa região aqui hoje é a depressão da Amazônia Ocidental. Aí aqui tem as classificações, tá? A do Rossi, a do Absaber, tá? A do Haroldo de Azevedo, que foi a primeira, né? E é que está valendo nos dias atuais. Aí o Enem 2012 trouxe mais uma. O que é um cráton, pessoal? Cráton é justamente essas plataformas, esses terrenos mais antigos que a gente acabou de chamar de planalto aí, tá? Aí, mais uma vez aqui, os tipos de relevo para vocês, tá? Vejam que o Enem 2012 apareceu e o Enem 2019 também apareceu, tá? Espero, de alguma forma, ter contribuído aí com vocês. Os exercícios estão com gabarito, se vocês tiverem dúvida, é só dar um... É muita coisa, né? Muito assunto, mas espero que tenha ajudado vocês um pouquinho aí o relevo. Até a gente ir na nossa próxima aula. No chat tinha só um comentário do Léo, acho que na hora que você estava falando sobre os vulcões, ele comentou alguma coisa sobre São Paulo ter alguma formação nesse sentido. Não, eles têm, como eu disse, formações naquele aspecto de cone, nós não temos no Brasil. O relevo brasileiro, no litoral, são todos vulcões inativos. Nós temos os derrames vulcânicos. Então, imagina que você tem aqui a superfície, tá? E aí aqui você é um planalto aqui a superfície. E veio o magma para sair de um vulcão. Houve uma implosão aqui. Ou, se não houve uma implosão, ele rodeou e derramou. Esses derrames vulcânicos, com muito basalto, eles deram origem à terra roxa, deram origem a áreas onde você tem hoje um desenvolvimento da agricultura muito forte. Vale do Paraíba, com a produção de cafeicultura, de canaviais, soja, enfim. Tá? Mas não podemos dizer que não houve vulcão. Nós tivemos vulcão. Vamos lá, curiosidades. Todo mundo sabe que o abacaxi de Tarauacá, ele pesa 3, 4, 5, 6 quilos. Eu sempre tive curiosidade com isso. A geografia, a gente fez um estudo sobre aquele tipo de solo. Veja que é só em Tarauacá que você encontra o abacaxi naquele formato. E não encontra em nenhum outro lugar do estado do Acre. Um dos motivos, derrame vulcânico, uma porçãozinha naquela área faz essa mudança, faz essa diferença. Então, assim, é muito rico a ciência. A gente pensa que um produto, um minério, um poder de um país, geralmente você tem as origens geográficas nos agentes internos do relevo, por que aquele país se destaca tanto? Por exemplo, o Brasil ser um potencial exportador de matérias-primas, tá? Isso é porque ele tem um relevo antigo, um relevo de base epirogênica. Então, o Enem ele quer ver se o aluno consegue fazer essa relação, tá? Entre essas ações do relevo e o que pode promover a economia, ou que pode fazer uma atração turística e outros setores da economia.